Olá turma, sou Marilúcia Campos e nessa terceira videoaula vamos finalizar as orientações para a elaboração do projeto de pesquisa. Nessa aula abordaremos as especificidades da seção, metodologia, cronograma e a seção referência. Já percebemos que o projeto de pesquisa é um documento que esclarece de forma bem nítida como a investigação deve ser realizada. Ele se constitui no planejamento da pesquisa, inclui informações tais como a delimitação do tema, formulação do problema, apresentação das hipóteses ou perguntas norteadoras, definição dos objetivos, a justificativa para a investigação, uma breve revisão de literatura sobre a temática, definições metodológicas, proposta de cronograma e as próprias referências de todas as citações bibliográficas inseridas no projeto. Mas agora vocês devem estar se perguntando: o que deve ser contemplado na seção metodologia do projeto de pesquisa? Trata-se de uma seção importantíssima, pois ela esclarece detalhe de como a investigação deverá ser realizada. Para elaborá-la, eu recomendo que revise os conceitos básicos de metodologia da pesquisa, pois necessitará inicialmente classificá-la. Uma proposta de classificação do desenho metodológico vemos apresentado nesse slide, que poderá definir a natureza da pesquisa, se teórica ou básica, se a forma de abordagem do problema será qualitativo ou quantitativo, como os objetivos podem ser classificados, isso é, se exploratório, descritivo ou explicativo, e quais as técnicas serão utilizadas para a coleta de dados. Se tiver dúvidas sobre tais conceitos, leia o capítulo 2 de Tatiana e Denise Silveira. O próximo passo na definição da metodologia é o detalhamento da pesquisa. Aqui temos duas possibilidades. A primeira é quando realizamos uma pesquisa no formato de revisão de literatura, e a outra é quando realizamos uma pesquisa de campo. Quando o projeto se trata de uma revisão de literatura, é preciso ficar atento para a definição dos seguintes pontos. Com relação à base de dados onde os dados serão buscados. Pode ser uma base virtual mais ampla, como o Cielo, ou se preferir, pode ser um conjunto de revistas com critérios de escolha claramente estabelecido. Por exemplo, revista com classificação Qualis A1 a B3. Publicada em língua portuguesa em determinada temática. Outro ponto que precisamos considerar é estipular o período da busca, as palavras-chave e outros critérios que considerar relevante para seu objeto de estudo. Caso o projeto de pesquisa contemple uma pesquisa de campo, é preciso apresentar as definições metodológicas sobre como serão realizadas, como estão aqui descritas. Alguns detalhamentos importantes se relacionam com a escolha, a justificativa do local da pesquisa, a definição do universo da pesquisa, quando aplicável, e da amostra de participantes, bem como os critérios utilizados para escolhê-los. Ressalto que tais elementos devem estar claramente definidos no projeto de pesquisa, para se evitar dúvidas no momento da operacionalização da pesquisa. Finalizando a seção metodologia, precisamos definir alguns aspectos éticos relacionados à pesquisa. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS, 510/2016, toda pesquisa científica envolvendo participantes deve atender a requisitos éticos específicos. Um dos pontos que precisamos apresentar são os possíveis riscos para os participantes e como tais riscos serão minimizados. Se sua pesquisa não contemplar riscos elevados, por exemplo, se for um levantamento com formato de questionário ou entrevista, poderá simplesmente dizer que os riscos da investigação são de constrangimento na coleta dos dados e, para minimizá-los, os pesquisadores estão dispostos a ajudar os participantes. E caso persista o incômodo ou constrangimento, a coleta de dados será interrompida com aquele participante. Ressalto que, de acordo com a resolução do CNS 510/2016, o projeto de pesquisa científica envolvendo participantes humanos deve ser submetido e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa, CEP.
Tudo isso por meio da plataforma online, a Plataforma Brasil. Ao realizar uma pesquisa de campo, é preciso definir as técnicas de coleta de dados que necessitará e com quem serão utilizadas. Nesse caso, nós temos uma sugestão de como fazer isso. Veja no slide o exemplo de um projeto. O investigador definiu 3 grupos: professores, estudantes e pais. Observe nesse quadro que existe uma definição de amostra para cada um desses grupos e como foi realizado, bem como a técnica de pesquisa eleita para a coleta de dados. Naturalmente que a demonstração se trata de apenas o exemplo e deverá ajustar às necessidades de sua pesquisa. O cronograma é o planejamento das atividades no período de tempo que a pesquisa será realizada. É preciso definir suas etapas. As etapas marcos, com seus respectivos períodos de realização. Nesse slide, nós temos um quadro ilustrativo com as possíveis etapas de uma pesquisa, distribuída ao longo do tempo. Recomendo que ajuste de acordo com as necessidades da sua pesquisa, bem como os prazos que serão necessários para concluir a pesquisa. A seção referência deve apresentar as referências bibliográficas completas de todas as obras que foram citadas no transcorrer da pesquisa, seguindo as normas técnicas, como, por exemplo, a ABNT, a APA ou qualquer outra norma que seja apontada pela instituição. Mas atenção! Não insiram obras que não foram citadas no transcorrer do texto. Recomendo fazer um checklisting de todo o texto para se assegurar que todas as referências citadas estão devidamente referenciadas. Temos nesse slide um mecanismo online para referência. É elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que certamente poderá lhe ajudar a formatar as suas referências de acordo com as normas da ABNT. Assista o vídeo indicado e utilize esse mecanismo para organizar suas referências. Por fim, um projeto possui uma seção opcional, denominado de apêndice e anexo. Nessa seção, poderá inserir todos os apêndices, isto é, documentos elaborados por você mesmo, tais como o roteiro da entrevista, caso seja aplicado, os questionários que serão aplicados e outros. Também poderá inserir aqui anexo, ou seja, outros documentos pertinentes ao estudo. Nesse slide, vemos as referências dessa videoaula para que você possa consultar e aprofundar suas buscas. Bons estudos e até a próxima aula!